porque Sérgio já se mostrava agressivo. Bom dia, excelentíssimo júri e a todos presentes. E se proteger de algo que nem tinha acontecido ainda. Agiu em legítima defesa. Agiu em legítima defesa de sua própria vida. Agora irei fazer as contagens dos votos. Bom dia a todos. Estamos hoje aqui para presenciar um júri simulado com base em 2 obras da literatura brasileira, realizado pelo 8º ano. Peço a todos que prestem atenção para presenciar esse evento incrível. Muito obrigada pela presença de vocês. Todos de pé, por favor. Bom dia, excelentíssimo júri e a todos presentes. Estamos aqui no dia 14 de agosto de 2025 para dar início ao julgamento do caso de homicídio do Sérgio, tendo como acusada Doralice, que utilizou uma escultura religiosa de material rígido como instrumento do crime. Feito isso, os advogados das partes irão apresentar suas alegações iniciais dentro do seu tempo regimental. Realizado esse procedimento, inicia-se os debates orais. Peço a todos que se sentem, por favor, que agora irei chamar a réu do caso para o seu julgamento. Passo a minha palavra para a promotoria. Bom dia a todos. Serei o controlador de tempo neste tribunal. Gostaria de lembrar à promotoria que você terá um tempo de 5 minutos para seus argumentos iniciais e interrogatório à réu. Bom dia a todos presentes hoje nesse júri. Gostaria de iniciar a minha fala se direcionando para as pessoas que hoje estão aqui para fazer a justiça. A justiça pela qual a promotoria preza é de uma mulher, que é a nossa ré, a Doralice, que matou um homem, seu marido, Sérgio, por acreditar que iria morrer. Ela matou, jurados, por acreditar que iria morrer. Ela imaginou que iria morrer, mesmo sem o Sérgio nem ter tentado fazer nada contra ela, ela preferiu usar a violência e se proteger de algo que nem tinha acontecido ainda. O Sérgio, seu marido, ele dividia as atividades domésticas com ela, ou seja, ela ficava em casa cuidando da casa, como a gente conhece o caso de muitas mulheres hoje em dia, e o homem trazia os mantimentos para casa, que no caso era o Sérgio. A Doralice, ela dizia que não acreditava em encontros religiosos, católicos, mas ela ia para, talvez, extinguir o ego do Sérgio, como a promotoria acredita. Porque quando ela ia, ela demorava para chegar em casa e acabava prejudicando um pouco o horário que ela cumpria com as obrigações dela dentro de casa. Quando a Doralice foi, nesse dia do crime, para esse evento religioso católico, assim que terminou, ela disse que não queria ir embora, porque ela acreditou que o Sérgio iria matar ela. Na verdade, primeiro ela disse que escutou uma voz dizendo a ela que iria morrer. Depois, ela disse que a imagem da santa, uma imagem de gesso da Virgem Maria, tinha falado para ela. Ou seja, primeiro ela pensou que iria morrer, mas depois ela usou o argumento dela para se defender, dizendo que a santa tinha dito isso a ela. O Sérgio foi atrás dela para ir buscar ela nesse evento religioso católico. Só que ela falou que não iria embora, porque estava pagando uma promessa. Mas, na verdade, ela não estava pagando uma promessa. Ela estava usando isso para se proteger de algo que nem tinha acontecido e que ela criou na mente dela. Quando o Sérgio voltou para ir buscar, ela disse que não ia embora. No outro dia de manhã, ele voltou para ir atrás dela, porque ele sempre ia buscar ela nos encontros religiosos para voltar para casa. Mais uma vez, ela insistiu que não ia embora, até que o Sérgio e ela entram em uma confusão. Ele dá um soco no nariz dela. A promotoria, ela não está acusando uma mulher que foi agredida. Centenas de casos hoje em dia ocorrem que mulheres são agredidas, mas não é isso que a promotoria está acusando. A promotoria está acusando uma mulher que poderia ter evitado essa situação, mas preferiu agir com violência. Quando o Sérgio deu um soco no nariz dela, a Socorro saiu atrás de ajuda. Quando ela chegou na casa, o Sérgio já estava morto, com a santa, uma imagem da Virgem Maria, toda espatifada no chão, e o Sérgio morto. Inclusive, o que ela fez foi até um vilipídio religioso contra uma imagem sagrada,
contra uma imagem da Virgem Maria que não tinha feito nada contra ela, mas ela usou o argumento que ela criou na cabeça dela, que ela tinha a intenção de matar o Sérgio, para se defender de algo que ele nem tinha feito nada contra ela. Inclusive, aos juízes eu peço a permissão para conceder algumas perguntas à Doralice. Concedido. Bom dia, Doralice. Bom dia, Doralice. Por que você nunca procurou a ajuda de ninguém, já que você dizia viver tanta violência psicológica e física? Porque Sérgio já se mostrava agressivo e eu tinha medo, como a sociedade não oprimia as agressões de Sérgio, eu tinha medo de que as agressões piorassem ou que ele chegasse a me matar. Você teve a intenção de matar o Sérgio ou foi por impulso? Eu nunca tive intenção de matá-lo. Eu queria me proteger. Foi instintivo. Obrigada. A Doralice falou que ela não tinha a intenção de matar o Sérgio, mas ela chegou a dizer que queria que ele se engasgasse com um pedaço de bolo sem ele ter feito nada com ela. A Doralice falou que ela, quando ela não tem a intenção de fazer alguma coisa e quando uma mulher ela vive uma série de agressões físicas ou psicológicas, ela deve procurar ajuda. Como é que ela sabia que a sociedade iria oprimir ela se ela nunca tentou fazer nada? Então a Doralice, ela às vezes se engana na própria conclusão que ela tem sobre a história. Ela não consegue nem consertar os fatos que ela imagina. Porque se uma mulher ela sofre violências psicológicas ou físicas, por que ela não procura ajuda? Muitas mulheres, quando sofrem esse tipo de coisa, procuram ajuda. Mas ela não quis procurar, ela preferiu matar uma pessoa sem ela ter feito nada com ela antes. E ninguém pode provar que ela vivia violências físicas e psicológicas. Ninguém pode provar que era só ela que era agredida. Ninguém pode provar que era só o Sérgio que provocava as confusões. Então, há muitos contrafatos nessa história, nesse caso, que pode mudar muito o resultado. Portanto, encerro a minha fala. Obrigada. Agora, a Defensoria terá um tempo de 5 minutos para sua argumentação e interrogar a réu Doralice. Excelentíssima senhora juíza, dignos membros do júri, prezados colegas da promotoria, senhoras e senhores presentes. Hoje não estamos aqui para julgar um crime. Estamos aqui para ouvir uma história que por muito tempo foi silenciada. Doralice, minha cliente, não é uma assassina. Doralice é uma mulher que viveu anos sob a dor da violência e do medo. Pedimos a este tribunal que enxerga além do ato, veja a mulher que está por trás dele, uma mulher marcada por agressões. Ao longo desta defesa, provaremos que Doralice não agiu por ódio, e sim por sobrevivência. Bom dia a todos. Hoje estou aqui para defender a minha cliente. No instante dos fatos, Doralice agiu em legítima defesa. Agiu em legítima defesa de sua própria vida. Como diz o artigo 25 do Código Penal Brasileiro, que entende-se como legítima defesa a obrigação de defender-se ou de outrem. O histórico de violência doméstica. Leis como a de 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, não podemos ignorar sua falha em sua missão de defender esta mulher, que por anos foi diante de um histórico de omissão institucional. Diante disso, seria profundamente injusto condená-la por ter lutado, mesmo que no desespero por sua sobrevivência. Doralice, cabe ainda destacar que Doralice se encontrava em um estado de necessidade emocional e psicológico extremo, diante de um ciclo de violência. Diante disso, peço que Doralice seja absolvida, porque a lei defende, com base na razão e na humanidade, que absolvam Doralice, por a verdadeira justiça reconhece quem lutou para sobreviver. Doralice, se não tivesse reagido, seria mais um nome entre tantas vítimas de violência doméstica. Doralice, no entanto, sobreviveu e, por ter lutado por sua vida, agora se encontra-se aqui, sendo julgada. O que esta Casa de Justiça precisa decidir hoje não é apenas o ato, mas sobre todo o seu contexto. Peço, por gentileza, que chamem a testemunha.
Por favor, peço que a testemunha com socorro apareça ao tribunal. Compareça ao tribunal. Por favor, repita comigo para fazer o seu juramento. Eu juro por minha honra. Eu juro por minha honra Falar toda a verdade falar toda a verdade e somente a verdade. e somente a verdade. Socorro! Eu preciso saber se você, no instante em que Sérgio chegou em sua casa, batendo no portão com agressividade, você presenciou algum relato de agressões? Sim, Muito obrigada. Peço que se retire, por gentileza. Doralice, ela era uma mulher que era agredida diariamente. Ela agiu em legítima defesa de sua própria vida. Agiu por instinto. E qual seria a cabeça de vocês no momento em que uma mulher seria agredida diariamente? Temos prova como testemunha de socorro. Temos vários e vários relatos. Doralice reagiu em legítima defesa. E, por gentileza, peço, absolvam Doralice, porque a lei defende quem realmente sobreviveu. Agora iniciaremos as rodadas de debate. Com o debate, teremos 3 minutos para a promotoria, sendo o primeiro lado, depois o segundo lado, a defensoria, 2 minutos, e no final, mais 1 minuto para a promotoria dar suas conclusões finais. Isso se repetindo 2 vezes. Senhora juíza, senhores jurados, senhora defensora, senhoras e senhores presentes no tribunal, bom dia. Estamos aqui hoje para analisar um crime grave que atenta contra a ordem, a justiça e a vida em sociedade. Agora peço permissão para iniciar a pergunta à defensoria. Como a senhora justifica ter agido em legítima defesa se no momento do golpe Sérgio já estava de costas, sem representar uma ameaça imediata à sua integridade física? Vamos lá. Doralice, ela agiu, como já repetido, ela agiu em legítima defesa de sua própria vida. No momento do desespero, a primeira coisa que vem em nossa cabeça é se defender. Doralice sofria agressões físicas e psicológicas diariamente. Não tem motivo algum para esta pergunta. A defensoria fala que não tem motivo para essa pergunta. É porque, na verdade, a ré, ela poderia ter evitado essa situação. Quando o Sérgio virou de costas, ela aproveitou o momento para matar ele. Ela sabia que toda vez que ia, extinguia o ego dele para fazer brigas e confusões. Naquele momento, o Sérgio agrediu ela e ele tá errado. Mas a defensoria não tem como provar se ele agredia antes. Porque naquele momento, a Socorro, nossa testemunha, ela conseguiu procurar ajuda para a Doralice. Mas teve um momento em que a Doralice falou que ela sofria tantas agressões que ninguém mais ajudava ela. Como que ninguém mais ajudava a Doralice se naquele momento a Socorro ajudou? Então, é cada vez mais prova que a Doralice, ela tenta cobrir uma coisa que ela fala, mas ao mesmo tempo que ela tenta cobrir alguma coisa que ela fala, ela cai na própria armadilha dela. Então, são situações que não se justifica. E não foi legítima defesa. Não foi, porque ele nem tinha tentado fazer nada contra ela. Foi umas situações de fatos que ocorreram que ela decidiu fazer isso. A promotoria deixa a seguinte pergunta. Segundo o artigo 25 do Código Penal, é legítima defesa repelir uma agressão injusta e atual? A promotoria acredita que a vítima, apanhando, não tinha esse direito de se proteger?
A promotoria falou que a Doralice, ela vivia sofrendo agressões. Mas a gente está falando do momento em que ela estava no evento religioso católico e que ele agrediu ela, mas foi uma agressão que ocorreu naquele momento. Então, como é que vocês provam que ela vivia sofrendo aquelas agressões? Não tem prova. Como que é só uma pessoa culpada? Talvez alguém aqui que esteja na população ou nos jurados tenha algum relacionamento estável. É sempre só uma pessoa que tem culpa nas confusões? Nunca é. Por que a Doralice era a santinha da história e nunca errava? A promotoria, é importante ressaltar mais uma vez que ela não está aqui para acusar uma mulher que foi agredida pelo Sérgio. A promotoria está aqui para acusar uma mulher que matou uma pessoa por acreditar que iria morrer. Um exemplo bem prático, eu tenho um amigo, eu sei que eu faço umas coisas para ele, eu sei que toda vez que eu faço ele não gosta, mas eu continuo insistindo ali. Até que eu penso que fulano vai me matar, não, eu tenho certeza que aquele meu amigo vai me matar. Ele vira de costas e eu mato ele. Ele nem tentou fazer nada contra mim. Por que eu ia matar uma pessoa que nem sequer ameaçou? O Sérgio bateu nela, mas ela poderia ter procurado ajuda. E antes disso, poderia ter ido embora sem ter inventado uma história de estar pagando uma promessa, usando ainda mais uma imagem religiosa. Então, mais uma vez, são fatos que não se cabem. A acusação considera uma mulher sendo enforcada e esmurrada teria tempo ou clareza de tomar outra decisão além desta de se defender? É impossível outra pessoa, me digam, senhores jurados, é impossível uma pessoa, num momento de desespero, achando que iria morrer, um cara que batia nela, que esmurrava, puxava pelo braço e dava vários e vários murros, puxões, até o ponto de deixá-la roxa? Vocês acham mesmo que teriam outra atitude sem se defender? A defensoria, ela, no começo da fala dela, quando ela começou a se defender, ela usou a Lei Maria da Penha. Defensoria, use a Lei Maria da Penha para defender mulheres que são vítimas, mulheres que querem sair da situação. Usar a Lei Maria da Penha, uma lei tão importante no Brasil, para defender uma mulher que matou, e matou por querer, sem nem ter feito algo antes. Portanto, uma pergunta à defensoria. Se havia riscos à integridade da ré, por que ela não se afastou antes, não procurou ajuda e a única intenção dela era matar? Doralice, antes de tudo, foi vítima. Doralice apanhava e todo mundo via, toda a população silenciada, porque uma mulher sofrendo as devidas agressões claramente não teria capacidade de chegar numa delegacia ou em alguém de sua familiaridade para chegar e dizer: eu tô apanhando em casa. É impossível. É o primeiro ponto. Sérgio a batia, Sérgio a enforcou, Sérgio a puxou, a deixou roxa. Sérgio foi um criminoso antes de tudo. Doralice foi vítima antes de tudo. A defensoria disse que ela vivia sofrendo atos de violência. Prove, defensoria, que ela sofria. Cadê as provas que ela sofria? Cadê a marca no corpo dela que ela sofria? A gente sabe que ela levou um soco no nariz. E o Sérgio errou por isso. Mas ela mentiu dizendo que estava pagando uma promessa, fazendo o Sérgio infringir o ego do Sérgio. A defensoria não pode provar que ela sofria agressões. Tanto que a Doralice diz que vivia tantas agressões que ninguém nunca ajudava. Por que nunca ninguém ajudava, mas naquele momento que ela levou o soco do Sérgio, a Socorro ajudou? A Socorro era a vizinha dela. Ela poderia ter ajudado em outros momentos. Eu não estou dizendo que em todo caso uma mulher está mentindo por estar sofrendo violências psicológicas. Mas a Doralice poderia ter evitado isso. E a defensoria não tem como provar que ela vivia sofrendo agressões. Antes de tudo, primeiro, nossos colegas da promotoria, como vocês podem provar essas citações? Gostaria que a promotoria respondesse primeiro essa pergunta. A Lei Maria da Penha, no artigo 7º, reconhece a violência física e psicológica como formas de agressão. A promotoria considera que esse histórico
não influenciou a reação da vítima? A defensoria fala que como a gente prova que ela não vivia? Eu sou a promotoria, eu não tenho que provar nada, vocês que têm que provar que a cliente é de vocês. Tanto que na Lei Maria da Penha fala assim sobre mulheres que são vítimas de violência. Mas foi o que eu perguntei a vocês, cadê as provas que ela era vítima de violência? A Doralice, se fosse vítima de violência, ela deveria ter procurado ajuda, ela deveria ter marcas no corpo, ela deveria ter consciência da situação que ela estava vivendo. Como é que ela sabia que a família dela não iria acreditar? Se ela nunca tentou fazer nada para se defender do Sérgio. É isso que eu quero que a defensoria entenda. Só isso. Em primeiro caso, Doralice, o psicológico de uma mulher que está sendo violentada é impossível. Entendam, jurados, que é impossível uma mulher que está sendo agredida chegar em alguém e falar que está sofrendo por agressões. O medo de morrer, o medo de apanhar mais, o medo de ser xingada, o mais que ele xingou. Doralice é vítima. E temos Socorro como prova disso, como eu já a trouxe aqui. Socorro afirma que ela viu não apenas no momento do ocorrido. Socorro viu na rua. Ah, mas por que ela não foi a ver? Porque ela pensou que era uma briga qualquer. Mas a partir do momento que ele deixa marcas roxas, não só no corpo dela, mas como na mente dela, ela termina sofrendo mais ainda. Ela finaliza com vários e vários problemas psicológicos. Doralice não é maluca. Doralice foi vítima. Doralice, ela reagiu a uma agressão totalmente atual. Com os debates encerrados, agora cabe a responsabilidade de vocês, jurados, a julgar com imparcialidade e justiça, conforme sua íntima convicção. Nós iremos fazer a entrega dos bilhetes para vocês poderem votar. E se for sim, a réu é culpada. E se for não, a réu Doralice é inocente. Vocês terão um tempo de 2 minutos. Finalizando a votação, eu irei falar para todo o tribunal se a réu é inocente ou não. Agora irei fazer as contagens dos votos. E quem for a maioria vai decidir a conclusão do caso. Sim. Sim. Não. Sim. Não. Não. Sim. Sim.
Sim. Quantos? Como podemos observar, houveram 6 votos para sim e 3 votos para não. Então, a réu é culpada. Julgando procedente a denúncia, declara a réu Doralice culpada pelo crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121 do Código Penal, condenando a pena de 20 anos de reclusão com regime inicial fechado diante da gravidade do crime e das circunstâncias qualificadoras. No relatório, você afirma que conhecia a vítima e que ela pegava aquele ônibus todos os dias. Em que momento foi apresentada alguma prova concreta de que Maria participou do assalto?